Todos os hinos do nosso cantor cristão são belos, mas há hinos especiais que nos inspiram a alma. E o hino 15 do cantor cristão é um hino muito lindo. E ele nos convida a exultar no Senhor. Exultar no Senhor, porque Jesus, o seu Filho, encarnou-se, veio e morreu e nos salvou. Seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos celebrar ao Senhor com esse hino, começando então este culto ao Senhor. Hino 15 do cantor cristão, exultação. A Deus demos glória por grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom dia, amados e queridos irmãos da Igreja Batista da Praia. Como é bom podermos estar juntos na casa do Senhor, eu, o pastor Van Edson, e você aí na sua casa, como Igreja do Senhor Jesus, para cultuarmos e bendizermos ao Senhor neste lindo domingo, dia 4
de outubro, isso mesmo, setembro ficou para trás, o inverno ficou para trás, chegou a primavera, o mês das flores, o mês da fragrância da natureza. Que bênção podemos estar juntos nesse primeiro domingo, louvando e adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. E temos motivos de celebração, sim, flores para celebrar. Hoje, a Luciane Simonassi, carinhosamente conhecida como a Lu, está completando mais um ano de vida. Lu, recebe nosso abraço, um abraço apertado, forte, de toda a família da Igreja Batista da Praia. Te amamos muito e celebramos ao Senhor pela sua vida. Deus te abençoe. Assim como a Lu faz aniversário hoje, nosso querido irmão Juvenal, quanto tempo, que saudade, irmão Juvenal, estará completando também na terça-feira, no dia 6/10, mais uma primavera. Recebe nosso abraço, irmão Juvenal, um abraço para toda a família, que Deus te abençoe e te guarde. Seja feliz no dia de seu aniversário. Já no dia 8/10, a Duda, isso mesmo, a Eduarda, filha dos nossos queridos Keila e Érico, também estará contando as suas velhinhas e soprando as suas velhinhas. Deus abençoe a Duda, viu, Duda? Recebe o nosso abraço, o nosso carinho, a igreja toda te ama e te deixa esse beijo no seu coração. Deus te abençoe. Dia 9, a Juliana Del Rio, a Ju está fazendo aniversário. Que bênção! Ju, felicidades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame ricas e poderosas bênçãos sobre você, sobre a sua casa, toda a sua família. Parabéns. Tenha um dia muito feliz no dia do seu aniversário. Deus te abençoe. Esses são os nossos aniversariantes da semana. Que bênção! Então nós temos que orar e agradecer a Deus pela bênção da vida desses nossos queridos irmãos. E na terça-feira nos encontramos para isso, para orar, para celebrar, para ações de graças ao Senhor, também para suplicar, colocarmos os nossos pedidos, as nossas necessidades diante de Deus. Então eu te convido para no nosso grupo de Zap, terça-feira, 19 horas, com o nosso irmão PC, diácono Paulo César, você venha estar conosco no grupo de Zap para a oração. Que bênção é esse momento de intimidade com Deus, quando podemos abrir o nosso coração e colocar diante do Pai tudo o que estamos passando, tudo o que estamos sentindo, tudo o que estamos precisando, e a alegria da celebração da conquista. Milagres Deus tem feito na vida desta igreja, através do nosso grupo de oração. E te lembro também que na quinta-feira nós temos o nosso culto de quinta-feira, com mais um estudo bíblico, que tem sido bênção. Então você não pode deixar de participar. Nosso pastor tem ministrou as epístolas de João e continua ministrando ao nosso coração estudos maravilhosos, com bom embasamento teológico, trazendo lições para as nossas vidas, edificação para as nossas famílias. Você não pode deixar de participar do culto de quinta-feira. Esses são os nossos recados. Continuamos lembrando você que estamos na fase final das nossas obras, isso mesmo, né? Acabamento da parte de pintura e uns detalhes de iluminação. Você precisa continuar participando. Você que ainda não ofertou, você tem que se envolver, ofertar também. E nós estamos nos reunindo, estamos pensando, articulando como será a forma dessa nova celebração. Nós vamos celebrar o aniversário da igreja que está chegando, é dia 12 de outubro, e nós queremos celebrar esse aniversário, mas queremos que você participe disso conosco. A igreja está ficando muito linda, o santuário está ficando muito lindo, o teto já está prontinho, acabamento nas pinturas, muito esforço, muito trabalho, muita sujeira, muita coisa sendo mobilizada. Você pode contribuir participando financeiramente e orando, e também se oferecendo para o multirão, porque nós vamos precisar fazer um grande multirão de limpeza aqui na igreja, e nós vamos falar sobre isso mais na frente um pouquinho, mas já estamos trabalhando com isso. Agora eu quero te convidar para cultuar ao Senhor. Vamos cultuar ao Senhor, vamos salmodiar, vamos cantar, vamos celebrar ao Senhor com hinos, porque domingo é dia do Senhor, e é um grande prazer para a família cristã cultuar ao Senhor. Curva a sua fronte, em família, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais um domingo na Tua presença. Ebenezer.
Até aqui nos ajudou o Senhor. Foram muitas lutas, foram muitas tensões, muitas preocupações, muitos anseios, muitos conflitos, mas muitas bênçãos, muitas conquistas. Nossos irmãos fazendo aniversário, celebrando vida. Muito obrigado. Nós consagramos esse culto ao Senhor. Receba-o no trono da tua graça e ministra a tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Isso nós te pedimos, isso nós te rogamos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E celebrando ao Senhor por tantos aniversariantes, por tantas bênçãos, o avanço das nossas obras, das nossas adequações aqui na nossa igreja, nós só podemos dizer uma coisa: as maravilhas do Senhor são infinitas. E é isso que o hino 7 do cantor cristão nos diz. Nos conta das maravilhas divinas do Senhor. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor. Mas o seu amor aos homens perdidos, de todas as maravilhas, é sempre a maior. Vamos cantar esse hino adorando ao Senhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. 'Amém'. 'Amém'. Louvado seja o Senhor. 'Amém'. 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 '
E agora eu quero convidar você a salmodiar ao Senhor. Um lindo salmo, o salmo de número 11. O Senhor é forte refúgio. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Então nós vamos ler o salmo de número 11 da palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe, eu quero que isso entre no seu coração e que reverbere de forma maravilhosa na sua vida, na certeza e na confiança de que o Senhor é forte refúgio. Deus é o nosso refúgio. Vamos lá então, Salmos de número 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e de enxofre, e vento abrasador será a parte de seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a sua face. Louvado seja Deus pela convicção de que estamos seguros nas mãos do Senhor, e a sua palavra nos garante isso. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. O preço de um olhar, o olhar de Jesus, um olhar capaz de transformar, de sondar o mais profundo do coração, um olhar que transmite vida. Terás vida em olhar para Jesus. Ele diz, vida em mim acharás. Você pode cantar conosco este hino, este belo hino do cantor cristão, Vida por um Olhar, número 195. Vamos cantar este hino. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor de Jesus que na cruz expirou. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Sangue seu derramado Ele tem. Pago está nossa falta, não haja temor. Por olhar pecador, vida vem. Viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Não há choro, remorso, nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só o sangue do bom Redentor. Viverás.
Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele tudo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Vê, viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus gozarás. Viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Amém. Vamos ler a palavra de Deus e extrair verdades preciosas, importantes para as nossas vidas. Primeiramente vamos orar. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos por esse momento quando temos a tua palavra. Que tu possas falar ao nosso coração. Tu possas nos instruir, nos abençoar com as verdades absolutas da tua palavra. Que teu Espírito trabalhe de tal forma que a tua palavra dê frutos eternos para cada um de nós que estamos ouvindo. Obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se a fundação for destruída, é isso que quero pensar com os irmãos nesta manhã. Esses dias que estamos vivendo têm nos levado a questionar muitas coisas. Não só isso, mas muitos têm sentido de forma muito profunda, de forma muito próxima, de forma muito real, suas estruturas de fundações serem abaladas, seja do ponto de vista financeiro. Quantos não estão conseguindo manter seus negócios? Quantas lojas, restaurantes, empresas estão fechando? Quantas pessoas estão perdendo seus empregos? Quantas pessoas estão sem recursos para pagar sua casa, seu carro, ou mesmo comprar comida? Quando a fundação do seu lado emocional está sendo abalado devido às tensões, devido à própria falta de perspectiva, as incertezas do amanhã, o próprio isolamento, o afastamento de tudo quanto, ou das pessoas que amam por não estarem próximas. Quantos vovôs já não veem seus netos há algum tempo, não é verdade? Enfim, o nosso lado emocional, psicológico, por não termos tantas realizações, sejam profissionais ou acadêmicas e outras mais, tudo isso tem gerado em nós um abalo muito grande na fundação da nossa própria existência. E alguns mesmo, até mesmo na vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Alguns estão tendo o fundamento da sua fé sendo abalada por provações, ou mesmo pelo silêncio, ou pelo não acontecimento de muitas coisas. A verdade é que a fundação de muitos estão sendo abaladas. Então,
quando Davi, ele falando no Salmo de número 11, e ele fala que o Senhor é forte e refúgio, este Salmo tem 11 versículos, aliás, 7 versículos. No versículo número 7, Davi diz, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Neste Salmo, Davi dá uma ligeira visão do seu coração, de como ele estava. E quando o mundo estava caindo ao seu redor, ele escreve estas palavras. E a grande pergunta neste texto é a que ele faz no versículo de número 3 deste Salmo 11. Ele diz, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vejam bem. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa era a grande pergunta, e essa pergunta que nós encontramos e fazemos a nós mesmos. E se a fundação for destruída, o que faremos como justos? Davi conhecia muito bem, sabemos a história de Davi. Davi tinha passado por muitas provações, e agora ele se encontra diante do Senhor, mesmo como rei, vivendo os momentos mais difíceis e as crises mais profundas da sua existência. Olhando no início, quando o profeta vai à casa do seu pai, Jessé, a fim de ungir e consagrar aquele que haveria de ser rei, o seu pai chama todos os seus irmãos e não lembrou de Davi, que estava no campo guardando as ovelhas. O próprio pai pensava que qualquer um daqueles filhos que ali estavam podia ser o rei, menos o jovem, frágil Davi, que estava no campo guardando as ovelhas. Mas Deus o havia separado. Quando ele vai ao campo onde o seu povo estava em luta, e Golias ali estava a convocar qualquer um dos soldados de Saul para a batalha, ninguém ousou se levantar ou ir em direção daquele gigante, porque sabia que ali seria morto. Davi, então, em nome do Senhor, se levanta e vai contra aquele gigante. Saul não o via como um soldado ou como um guerreiro. Ele não parecia assim. Sabe, ele sabia o que era ter, por muitas vezes, a fundação da sua vida abalada. E é neste contexto de incertezas, inseguranças, que Davi faz este questionamento, e diante de Deus, e diante de si mesmo, ele questiona em busca de uma resposta para este questionamento. E acredito que eu e você, mais do que nunca nesses dias, precisamos fazer uma introspecção, precisamos ser sinceros conosco mesmo, precisamos ir dentro, no mais profundo do nosso ser, e não viver a superficialidade. E quantos não passam de cebolas, vivem apenas como cascas, jamais se aprofundando dentro de si próprios, buscando as respostas mais profundas, por mais dolorosas que sejam. Precisamos olhar para dentro de nós, não importa a nossa idade, não importa o que estejamos a fazer, não importa o que conquistamos durante a vida, eu preciso olhar para mim e perceber que há momentos que a fundação da minha vida está sendo destruída, está sendo abalada, como nos dias que estamos vivendo. Então, assim como Davi pergunta no versículo 3 deste Salmo de número 11, ele diz assim, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Como responder esta pergunta? Como responder se a fundação for destruída? Se a fundação da minha vida for abalada, eu estou sentindo que não há chão, eu estou sentindo que há algo inseguro, incerto, eu não sei para que direção tomar. Então, francamente, diante de Deus, eu preciso conversar com Deus e comigo mesmo e responder a essa pergunta. Como posso responder se a fundação for destruída, ou se a fundação da minha vida espiritual, da minha vida financeira, da minha vida emocional, enfim,
for abalada como está sendo. No versículo 1, é interessante que Davi começa dando a resposta. No versículo 1 deste Salmo 11, Davi diz assim: no Senhor me refugio, como dizes, pois, a minha alma. No Senhor me refugio. O primeiro passo, quando sinto que a fundação da minha existência está sendo abalada, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas condições econômicas, sociais, enfim, quando olho para a minha vida e sinto que está sendo abalada, a minha primeira resposta deve ser voltar para Deus. O salmista diz: Senhor, no Senhor me refugio. E eu devo entender que quando a minha mente, os meus sentimentos forem abalados, o primeiro passo que preciso dar é me voltar para Deus. O salmista Davi sabia muito bem, ele disse: no Senhor me refugio. O salmista disse: de onde me virá o socorro? Ele diz: olho para os montes, de onde pode me vir o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 46 nós lemos: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando as situações parecerem impossíveis, quando a adversidade chegar, quando a enfermidade bater ao meu corpo, quando a necessidade financeira alcançar a minha vida, quando as minhas emoções forem fragilizadas e não me sentir seguro para dar um passo, quando os relacionamentos forem quebrados, quando a minha fé parece ser enfraquecida, então quando forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Pergunta Davi. E ele mesmo responde: no Senhor me refugio. Quando os fundamentos da sua vida forem abaladas, quando se sentir fragilizado, próximo ao fracasso, eis a resposta de Davi, a minha e a sua também. Ele disse: no Senhor me refugio. Nos voltarmos para Deus completamente, nos agarrarmos ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, soberano absoluto que nos chama, nele encontramos o nosso refúgio. O salmista disse: o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu creio absolutamente na palavra de Deus, nas promessas do Senhor sobre a minha vida. E quando me sentir fragilizado, enfraquecido, me volto para o Senhor. Certa feita, Paulo orou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho uma dor tremenda, um sofrimento tão grande. Eu tenho um espinho na carne, afasta de mim esse espinho, eu não aguento esse sofrimento, Senhor. E ele disse que o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. E Paulo disse: naquele momento eu entendi, porque quando sou fraco aí sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque entendo as minhas limitações, as minhas fragilidades, que eu não tenho capacidade em mim mesmo, de que vale o meu conhecimento, de que vale o meu intelecto, de que vale o meu status, de que vale as minhas riquezas, de que vale os meus bens, quando me sinto fragilizado, pobre e miserável. Mas é Paulo diz exatamente, e quando me sinto desta forma, ele diz: quando estou fraco, aí sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Sabe, irmãos, como responder a essa pergunta? Devo responder voltando para Deus. Deixe-me trocar o microfone aqui. Eu acho que esse está melhor. Não é? Que bom. Sabe, a segunda pergunta é:
como Deus responde quando nos voltamos para Ele. Porque neste momento, o que eu vejo é me voltar para Deus. Nele confiar e me derramar completamente no Senhor. Então, como Deus responde quando nos voltamos para Ele? Sabe, o Senhor nos põe em um lugar seguro. No Salmo 116, o salmista se expressa de uma forma muito bela. E o salmista vivia momentos difíceis, muito difíceis, como esse que estamos passando. E ele diz assim, ele começa dizendo, amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. E ele começa a descrever o momento de sua vida. Ele disse, laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. Aí no versículo 4 ele diz, sabe quando tudo isso estava acontecendo? Quando eu senti toda esta dor, ele disse, então invoquei o nome do Senhor. E eu orei, ó Senhor, livra a minha alma. Versículo de número 5, ele diz, compassivo e justo ao Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Versículo 7, o salmista diz a ele mesmo, numa conversa própria, às vezes precisamos ter essa conversa pessoal conosco mesmo, no silêncio do nosso quarto, conosco mesmo. E ele disse que ele conversando com ele mesmo, ele disse, alma, no versículo 7, minha alma, minha mente, ele disse, olha, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Foi diante deste momento que ele diz, cordéis da morte, ou laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, tamanha era a dor e a angústia e a tristeza e a profundidade deste homem. E ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E ele diz, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor por esta certeza, por esta confiança que eu e você podemos ter no Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós. Ainda o salmista, e esta é uma oração de Moisés, no Salmo 90, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. E ele descreve como é belo viver na presença do Senhor. Sabe, queridos, quando me volto para o Senhor me põe em um lugar seguro. A Bíblia diz que o Senhor tirou os nossos pés da lama, do charco, e pôs os nossos pés sobre uma rocha, e um novo cântico de louvor. É isso que Deus faz conosco, quando nos voltamos para Ele sinceramente, verdadeiramente, humildemente, nos quebrantamos diante do Senhor e clamamos, Senhor, tem misericórdia de mim. Há momentos como esse que devemos fazer a oração daquele publicano. Jesus conta a oração daquele fariseu que, ficando de pé no templo, disse, ó Deus, eu não sou como um desses, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso e faço aquele, e mostrou toda a seu histórico religioso. Mas disse lá no fundo, tinha um pobre homem que não ousou levantar a cabeça, mas bateu no peito de forma simplória e baixo, disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem você acha que saiu mais abençoado, ou quem saiu abençoado daquele
momento diante do Senhor. Aquele homem que não ousou levantar a cabeça, que estava lá no final do templo, apenas disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele homem foi abençoado, reconheceu as suas limitações, buscou ao Senhor. E quando buscamos ao Senhor, e quando nos voltamos para o Senhor, Ele nos põe em um lugar seguro, põe os nossos pés sobre uma rocha, firma os nossos passos, põe um novo cântico em nossa boca, um hino de louvor, e diz o texto: muitos verão e muitos louvarão ao Senhor por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Quando nos voltamos para o Senhor, Deus nos responde também, se tornando disponível para nós. O Senhor disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. E nós lemos no Salmo 116, quando o salmista diz: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim os seus ouvidos enquanto viver. E inclinar é quando o Senhor se aproxima e baixa. Quando a Luísa, a minha filha, que tem 5 anos, deseja falar alguma coisa e eu não consigo entender o que faço, eu desço, me aproximo dela e ponho o meu ouvido próximo à sua boca para entender claramente o que ela está pedindo. E como pai, tento corresponder à sua expectativa. Jesus disse que qual o pai que o filho pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente, ou o filho pedindo um pão vai lhe dar uma pedra? Se sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele inclina o seu ouvido para nós, na intenção de nos socorrer, e Deus tem prazer em nos socorrer, e Deus tem prazer em nos alcançar, seja a enfermidade, seja a dor no nosso sentimento, seja qual for o momento, quando clamamos o nome do Senhor, e nos voltamos para Deus, quando as fundações são abaladas, quando a fundação da nossa vida é destruída, devemos correr para o Senhor e o Senhor responde, primeiramente em nos colocando em um lugar seguro. Depois o Senhor se torna disponível para nós a fim de atender a nossa petição e nos socorrer. No momento de fragilidades, quando não temos força nem para orar, e uma vez uma pessoa me disse: pastor, não tenho condições nem de orar, eu apenas clamo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu disse: não se preocupe, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não temos força e não sabemos como pedir ao Senhor. Mas quando nos voltamos para Deus, quando a nossa fundação é abalada ou destruída, Deus responde também, nos cobrindo com o seu olhar. Terás vida em olhar para Jesus, não é? Cantamos. E sabe, o olhar de Jesus é um olhar de amor. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus é um olhar de salvação. O olhar de Jesus é um olhar de intervenção. O olhar de Jesus é um olhar de poder, de proteção, cuidado sobre cada um de nós. Às vezes, pedagogicamente, entendemos algumas coisas equivocadas. Quando eu era pequeno, a gente cantava, né, na escola dominical: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, tem um Salvador no céu, está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega. E a gente cantava: cuidado, ouvidinho no que ouve, então, cuidado porque no que fala, porque nós temos um Salvador no céu, está olhando para você, cuidado. Então, eu cresci na minha adolescência olhando para Deus como um pai autoritário, tirano, que estava me buscando a qualquer momento para me punir quando eu falhasse ou fracassasse. Fui crescendo, fui aprendendo que onde abunda o pecado, sobreabunda a graça. Que o amor de Deus é incondicional.
que o olhar de Deus é o olhar de proteção para que eu não caia, não fracasse, não fale, mas Deus tem prazer na minha vida. Deus quer que eu seja vitorioso. E o olhar de Deus não é um olhar de punição. É um Deus que me ama. Um Deus que se fez homem e habitou entre nós. O Deus que enviou seu único filho para morrer na cruz em meu lugar, porque me amou tanto, mas tanto e tanto. E é nesse amor que me protejo e me guardo no amor de Deus. Porque quando a fundação é abalada, pergunta ao salmista, não é? No Salmo de número 3, no Salmo 11, versículo 3, se a fundação for destruída, o que fará o justo? O justo deve se voltar para Deus. E ao se voltar para Deus, encontrará de Deus. O Senhor porá sobre um lugar seguro. O Senhor se tornará disponível. O Senhor há de cobrir você com os seus olhos, os olhos de Deus, de amor, misericórdia, cuidado e proteção. Deus está olhando por você. E a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor conhece quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Deus te ama, Deus me ama e Deus tem cuidado de mim. Terceira coisa que quero destacar. Qual a atitude que, como filhos de Deus, devemos ter quando a fundação é abalada ou destruída? Na pergunta de Davi, no versículo 3. Qual deve ser a minha atitude e a sua? Primeira, a de confiar no Senhor. Todos podem nos enganar, todos podem falhar, todos, absolutamente todos, mas Deus nunca. Deus nunca me abandonará, Deus nunca falhará comigo, mesmo quando há coisas que forem adversas e contrários, Deus há de ensinar alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus trabalha em todas as coisas, porque Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Deus transforma a maior adversidade, a dor mais aguda e mais intensa e mais profunda, em algo benéfico para a glória do seu nome. Eu creio nisto. Então, quando a estrutura, ou quando a fundação for abalada, a minha atitude primeiro é confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, diz Salomão, escrevendo no seu livro de Provérbios. Confiar no Senhor é o segredo da nossa vida, irmãos. O Senhor sabe o que é melhor. O Senhor tem o melhor. O plano de Deus é perfeito. E a Bíblia diz que, ao viver assim, conheceremos o bom, perfeito e agradável plano de Deus. Vontade de Deus para a nossa vida. Eu preciso confiar no Senhor quando tudo parecer contrário. Quando tudo parecer que está dando errado, continuarei confiando no Senhor, porque sei que Deus tem o melhor para mim. Qual a minha atitude como filho de Deus? Confiar no Senhor. Mas também quando a minha fundação for abalada, eu devo pedir a Deus que limpe o meu coração. Interessando, buscando a santificação. Todos os problemas que vivemos hoje não é por acaso. Esta pandemia e muitos outros, isso é fruto, irmãos, do pecado do distanciamento do homem de Deus. E o conserto da nossa vida, e o conserto da nossa sociedade, o conserto daquilo que estamos vivendo, vendo, observando, passa por um processo de santificação, quando os filhos de Deus, começando por nós, começarmos a nos separar. E eu sei que é muito difícil pedir a Deus e clamar ao Senhor que me santifique, e nesse processo me ajude a me separar das coisas que não o agradam, para viver para a glória dEle. E então, quando vou me santificando, vou parecendo mais com Jesus, vou abandonando algumas práticas humanas, e o homem natural, pecaminoso, deixa de ter evidência em minha vida, e o homem espiritual começa a se erguer
vivendo nessa terra, mas olhando para as coisas do alto, buscando os conceitos, os preceitos, os pensamentos do alto, do Senhor. E ao viver assim, eu vou contagiando o mundo e as pessoas que estão ao meu redor. E esse deve ser o clamor do povo de Deus. E esse deve ser o meu clamor e o seu clamor. Quando as fundações são abaladas, eu digo, às vezes eu pergunto, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, muda isso, muda aquilo. O processo é, confia no Senhor. Segundo, a busca a santificação. Senhor, diante disso eu quero me dedicar mais ao Senhor. Eu quero parecer mais com o Senhor. Tira do meu coração, da minha vida, todas as coisas, Senhor, que não são tuas, Senhor. Devemos clamar ao Senhor, pois nesse processo de santificação haveremos de encontrar o avivamento, a vida de poder espiritual que Deus tem para nós, que algumas igrejas do passado tiveram, que alguns dos nossos familiares no passado viveram, que não estamos vivendo, contaminados por uma sociedade contemporânea, por um pensamento, uma teologia liberal. Estamos vivendo a dubiedade, uma vida dúbia, paradoxal, ambígua, do poder de Deus e das coisas do mundo, e isso jamais viveremos a santificação, e jamais sentiremos o avivamento se continuarmos assim. Que venha a enfermidade, que venha a pandemia, que venha as necessidades financeiras, econômicas ou sociais, que toda a minha cultura se passe, mas que seja para viver a santidade, e um avivamento capaz de encher o meu coração do poder do Espírito Santo e da presença de Deus. Que tudo isso possa acontecer na minha vida, para a glória de Deus, para o poder de Deus na minha vida, e na vida dos meus irmãos, e na vida da minha igreja. Como devemos agir? Confiando no Senhor, pedindo a Deus que limpe o nosso coração, buscando a santificação, orando constantemente, incessantemente, intensamente, por um avivamento, se é Deus trazendo uma vida real espiritualmente para nós. E o quarto e último ponto que quero destacar é que como devemos esperar? Devemos esperar, falamos com esperança, na certeza absoluta que Deus vai intervir e agir no momento certo, no momento dele, na hora certa, quando ele estiver realizando a sua vontade. Como esperar? Devo esperar com fidelidade. Muitos diante deste momento vão se corromper. Alguns, por não estarem mais indo à igreja, vão se deixar-se levado pela cultura, pelo pensamento do mundo. Devo esperar com fidelidade. E devo esperar olhando para os céus, olhando para o Senhor, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca de alegria, lhe estava proposto suportar a cruz, e a esse é quem devemos olhar e viver. Como devo esperar? Com uma esperança, sabendo que o momento Deus vai intervir, com fidelidade ao Senhor, sendo fiel a Ele na minha vida e com os meus olhos no Senhor. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Só assim, nos últimos dias da nossa vida, diremos como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se a sua estrutura
física, emocional, psicológica, espiritual está sendo abalada, confie no Senhor. Se volte para o Senhor, se quebrante diante do Senhor, se santifique e busque o avivamento que tanto carecemos e precisamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Senhor. Vamos orar? Pai, te louvamos por este momento de culto, te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor sempre nos cobre com graça, misericórdia e amor. Nos dá um dia na tua presença, continua sempre a nos dirigir e a nos conduzir nos teus retos caminhos. E nos faz sempre entender e descansar que no nome de Jesus há poder. É nesse poderoso nome que oramos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Um bom dia para os irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.